Bem, a nossa proposta dessa noite foi dar continuidade à carta de Tiago, capítulo 1. Apenas 3 versículos, ou melhor, 4 versículos, mas vamos tentar desenvolver de maneira que nós não pulemos esse ponto, que eu achei bem interessante desde o início do culto, temos frisado. Então eu gostaria de ler esses versículos 22 a 25 da carta que que Tiago escreve à igreja na dispersão. Na minha tradução diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Tiago está, então, complementando aquilo que ele começou a desenvolver desde o versículo 19, quando ele chama aqueles irmãos, falando sobre a responsabilidade com a palavra de Deus. E como eu disse no início do culto, eu queria estar pensando sobre o tema de como agir de modo a ser abençoado naquilo que eu faço, naquilo que eu proponho fazer, naquilo que eu estou projetando para a minha vida. Então, domingo passado, nesse tema anual que nós colocamos na igreja, uma igreja madura, ela manifesta sua fé pelas obras, eu falei justamente sobre a necessidade de saber o que fazer para um melhor proceder, principalmente na questão de relacionamento. Preciso entender que a minha comunicação é um fator preponderante para que eu possa viver bem aonde quer que eu esteja vivendo. Saber que estar pronto para ouvir, saber que ser tardio para falar e tardio para se irar, é realmente o projeto de Deus para que eu tenha uma convivência boa e um relacionamento com as pessoas com quem eu estou caminhando. Então hoje eu gostaria de estar pensando sobre o que devo fazer, como agir para ser bem abençoado no que fizer. A questão por que tantas pessoas, e mesmo até entre os familiares, membros de uma mesma família, umas pessoas parecem que são felizes e outras não, porque umas conquistam determinados objetivos na sua vida e outras não, mesmo tendo os mesmos pais, debaixo dos mesmos recursos, tendo as mesmas possibilidades e, no entanto, tendo as consequências tão diferentes uma das outras. Então, Tiago, nesses versos, ele procura abrir os meus olhos sobre o que eu devo fazer, como agir para ser próspero, para ser bem sucedido naquilo que eu fizer. O que ele está querendo dizer, o que eu quero que entendamos, que quando eu estou falando em ser abençoado naquilo que fizer, não estou falando de você ter posse, de você ser rico ou ser pobre, porque não é assim que o Senhor avalia a vida de cada um de nós. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 12:15, que o homem não consiste nos bens adquiridos. O homem não é aquilo que ele conquistou, o que infelizmente muitas vezes, muitas pessoas entendem que eu tenho uma vida próspera, eu tenho uma vida abençoada, porque eu tenho um carro do ano, porque eu tenho uma casa top e coisa desse sentido.
E muitas pessoas podem realmente ser muito bem-sucedidas financeiramente, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, mas não é assim que ele avalia uma pessoa bem-aventurada ou não. Muitos conquistam até grandes coisas, riquezas e tudo mais, com a perda de familiares, perda de relacionamentos. E muitos, como eu já conheci, pastor aí, beirando os 44 anos de ministério, e eu já vi pessoas que estavam dentro da igreja, eram líderes de escola dominical, eram líderes do coral, regia o coral e tudo mais, e de repente vai para um congresso, e nesse congresso ele vê todos os amigos que se formaram com ele, e de repente ele vê o que aqueles amigos conquistaram financeiramente e ele não. Mesmo ele tendo uma boa casa, o carro do ano, ele não tinha casa na praia, não tinha casa no campo, não tinha. Então ele começou a se envolver com tantas coisas, que logo ele já não podia mais ser professor da escola dominical, logo depois não podia mais dirigir o coral, e logo depois então já não estava mais participando dos trabalhos da igreja. Não é o que Tiago está dizendo, mas a pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus, o que ele está querendo dizer é com que objetivo eu tenho buscado aquilo que é ser próspero em tudo aquilo que eu fizer, ser abençoado em tudo que fizer. E o segredo que Tiago apresenta é o mesmo que nós lemos no início do culto, que Davi diz para Salomão, seu filho, é o mesmo exemplo que Deus fala para Josué, quando chama Josué para assumir o protagonismo, o levar o povo para a terra prometida. É o mesmo que o salmista, no Salmo 1 diz, ele começa dizendo no versículo 22, sede praticantes da palavra. O segredo começa aí. Tiago está dizendo, repetindo o que outros autores da Bíblia já falaram, sede praticante da palavra. Você quer ser bem-sucedido aos olhos de Deus? Pratique a palavra, mas a realidade é, como eu vou praticar aquilo que eu não conheço? Eu gosto de determinadas coisas, de fazer algumas coisas, e por quê? Porque não somente eu tenho conhecimento intelectual, mas porque eu pratico aquilo que eu conheço. Agora, se eu não conheço a palavra, como que eu vou praticar essa palavra? Então, ele começa dizendo, se você quer ser uma pessoa bem abençoada e bem-sucedida daquilo que você fizer, então, pratique a palavra. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e ser abençoado no que eu fizer, eu preciso ouvir a voz do meu mestre, eu preciso entender os seus ensinos, aprender e apreender os seus ensinos, colocar em prática, imitá-lo, colocar realmente em prática na minha vida aquilo que ele tem me ensinado. Pagar o preço pela verdade. Muitas vezes nós entendemos até o que o texto está dizendo, o que Jesus está querendo da minha vida, mas eu não estou disposto a pagar o preço para viver aquela verdade, porque isso vai custar amizade, talvez ela vai custar um emprego, então, para que eu não estou disposto a pagar esse preço. Mas ele continua dizendo, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. O que Tiago está dizendo, que o ouvinte e não praticante da palavra de Deus é aquele que participa até das atividades, está ouvindo, está numa escola dominical, está num culto, está participando das atividades,
participando das celebrações, aqueles que até vêm para participar, mas nunca se dispõem a colocar em prática aquilo que estão aprendendo, não se colocam como verdadeiros discípulos, aqueles que querem realmente aprender e viver aquilo que estão aprendendo, como aquele aluno que vai para a escola todos os dias. O pai leva aquele aluno todos os dias, deixa na porta da escola, ele participa de todas as aulas, ele ouve tudo que os professores falam, mas ele não quer saber de nada. Ele está ali somente de corpo presente, ele não faz nenhuma atividade que os professores pedem, que eles solicitam, não se envolve com nenhuma atividade, nunca está interessado em fazer nada, não se interessa por nada do que está sendo ensinado. E seguramente é um aluno que não somente será reprovado nas disciplinas, mas acima de tudo na vida. E assim é com esse que Tiago está dizendo, porque ele diz que sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem não pratica a palavra, ouve, mas não pratica, ele diz uma coisa absurda, como eu falei no domingo passado, ele está procurando enganar a si mesmo. E como eu disse semana passada, como uma pessoa engana a si mesmo, talvez pensando que é mais sabido, mais esperto, que é aquele que está realmente curtindo a vida, aquele que realmente está aproveitando a vida, mas na realidade é mais um na multidão que não vai conquistar nada na sua vida. De onde eu vim, da igreja de onde eu vim, tinha um rapaz que era assim. E sabe como ele era conhecido no bairro, pelos jovens? O sem futuro. Quando alguém falava, você conhece fulano? Não vou citar o nome porque realmente é difícil, né? Mas conhece fulano? O sem futuro. Era assim que ele era conhecido. Porque era uma pessoa que jamais colocava em prática. Ele é aquele, o livro de Provérbios chama de insensato, de tolo. É aquele que acha que sabe tudo, que não precisa aprender nada. O que ele tem é mais conhecimento do que todos. Quando ele se reúne com algumas pessoas, o que importa é o que ele fala e não o que os outros falam. E é interessante que Tiago continua falando, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. O que Tiago está dizendo que ouvir simplesmente a palavra de Deus e não ter a sua vida transformada por essa palavra é inútil. Eu não sei como você se coloca diante de Deus cada momento que você vai ler as Escrituras. Quando você pega a Bíblia para ler, que tipo de oração você faz que antecede a leitura? Senhor, fala ao meu coração. Senhor, me ensina. Senhor, me repreende. Senhor, me exorta. Senhor, me educa. É assim que você lê, ou simplesmente lê a Bíblia como uma obrigação. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que cumprir a minha obrigação de crente. Mas quando você se dobra diante da palavra e fala, Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu quero que o Senhor me repreenda naquilo que eu estou fazendo de errado, que o Senhor me corrija, que o Senhor me eduque, que o Senhor me ensine. E realmente tudo se torna diferente. O que Tiago está dizendo é que aquele que é um mero ouvidor da palavra, é semelhante, é comparado a um homem que se contempla no espelho. Aqui a palavra contemplar é você passar
é você simplesmente olhar de relance. Aquela que você tem aquela impressão casual, simplesmente olhou e vai embora. É a diferença entre eu e Derby quando vamos sair, né? Eu acabo de tomar banho, o que é que eu faço? Pentei o meu cabelo, vou me trocar e tudo. A Derby vai se trocar, mas antes de sair, o que ela faz? Ela senta na frente do espelho e fica ali, e põe negócio, e pinta aqui, e pinta ali, e faz não sei o quê, e pá. A minha passagem no espelho é casual, pentei o cabelo, está penteado, está bom, tá? Ela não, ela fica ali olhando no espelho. Ah, como é que ficou? Você acha que ficou bom? E depois de meia hora ali no espelho, se retocando, Paulo, ou melhor, Paulo não tem nada a ver com essa história aqui, é Tiago. Então, Tiago está dizendo que aquela pessoa que simplesmente ouve e não coloca em prática a palavra de Deus, é inútil, porque a palavra de Deus, para o crente em Cristo Jesus, é um espelho que reflete, que mostra a realidade da minha vida, o que realmente sou, como realmente estou. E como eu tenho olhado para esse espelho, como você tem olhado para esse espelho, de relance, sem se importar com o que está mostrando, se não refletir a imagem, se eu não conseguir entender o que aquela imagem está refletindo e tomar atitude de mudar a realidade que eu estou vendo, o que Deus está me mostrando, eu logo vou esquecer. Eu logo vou esquecer e continuar vivendo a vida como se eu não tivesse visto nada. E é interessante que Tiago diz, porque ele se contempla, vai embora e logo esquece de como era. Está dizendo, essa pessoa, ela se contempla, ela olha para ela mesma, o reflexo dela, mas ela vai embora e não se lembra mais. É como aquele que está ouvindo a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, mas aquilo não tem nada a ver com a minha vida, não quero saber. E muitos, inclusive, como dizia o meu pastor, né, quando eu era jovem, frequentava a igreja, o pastor dizia, tem membros que vêm para a igreja com uma pá. Puxa vida, isso aqui, o que o pastor está falando é bom para o irmão Robson. Isso aqui que o pastor está falando é bom para o irmão Deoclésio. E nunca era nada para ele, sempre para os outros. Como a ilustração de uma pessoa que era dessa forma. E tudo que o pastor pregava, quando terminava o culto, ele falava, puxa pastor, que mensagem maravilhosa, pena que o irmão fulano não veio hoje para ouvir essa mensagem, pena que o irmão fulano não veio hoje para assistir, para ouvir essas verdades. O pastor estava ali agoniado, né? Aí um dia, deu uma tempestade, e só estava o pastor e ele falou, hoje não tem ninguém, então é só eu e ele. Então o pastor falou tudo que ele queria falar para aquele cara, falou. Quando terminou o culto, o pastor cumprimentou, e ele falou, que mensagem maravilhosa, né pastor? Pena que não tinha ninguém para ouvir. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 13, ele diz que, pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a palavra, mas os que praticam, esses serão justificados. Entretanto, no versículo 25, ele diz, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizerem. Ele diz, entretanto, né, aquele
Eu quero ser sempre essa pessoa, não sei se você tem esse projeto para a sua vida. Ele diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita, aquele que observa atentamente, está olhando no espelho o reflexo de como está a sua vida, o que Deus está te mostrando, que não somente está ouvindo, mas está interessado naquilo que o Senhor está ensinando, reconhecendo como palavra da verdade de um Deus que é perfeito e que sabe que eu só posso ter a minha vida transformada se eu estiver me amoldando à palavra de Deus, como Jesus disse lá em João 17:17, no seu último discurso com os seus discípulos naquela noite da ceia, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu só posso ter uma vida transformada se a minha vida estiver sendo impactada, confrontada, mudada, moldada, transformada pela palavra de Deus. E Tiago então está dizendo que a palavra de Deus também é uma lei. O homem que olha para ela com cuidado, não somente vê a sua imagem real, mas igualmente o ideal de Deus e todas as possibilidades para que eu tenha uma vida abençoada, transformada naquilo que eu fizer. E ele diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, ele diz que essa lei não é somente perfeita, porque foi instituída por um Deus perfeito, mas ela é lei da liberdade, através dessa palavra que eu fui liberto da escravidão do pecado. Essa lei, ela traz liberdade. Essa lei que traz essa liberdade, ela não é uma lei que me refreia, como eu já ouvi muitas pessoas falando: não, eu não quero saber de ser crente, de ouvir, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, como se a palavra de Deus ela fosse um código de não, eu não posso, eu não vivo, eu não faço. Ela não me refreia, diz a palavra de Deus, mas ela me guia. E como eu estava falando outro dia, a Bíblia não é um código de não, de negação, mas é uma lei que me mostra o que é o melhor para a minha vida. E ela não me refreia, mas ela me guia, me guarda para eu viver uma nova vida em Cristo. E ele diz: não somente aquele que está observando atentamente para a lei perfeita, a lei da liberdade, mas ele diz: e nela persevera. O que ele está dizendo é, além de me preocupar com o ensino, me manter fiel aos seus ensinos, não sendo negligente, mas constante, atuante, continua independente das adversidades, de todas as oposições, de tudo que acontece. Ele diz: persevere, continue praticando o que a palavra de Deus diz. Ele diz: não sendo um ouvinte esquecido, não vivendo como muitos infelizmente vivem, com amnésia espiritual, esquecem muito facilmente daquilo que aprendem, mas ele diz: mas sendo praticante zeloso, vivendo aquilo que tem aprendido, não como uma obrigação, como a irmã Roselena falou aqui, no momento missionário. Não fazer aquilo que eu faço por uma obrigação, como se fosse algo, um fardo pesado que eu tenho que carregar, algo maçante que eu tenho que viver, mas com alegria, com entusiasmo. Então, se eu estou vivendo nessa perspectiva aos olhos de Deus, ele diz: será abençoado no que fizer. Esse é o segredo, simples. Tiago está concluindo
esse escopo que ele começou, esse pensamento dele, dizendo que o crente fiel, ele se deleita em realizar a vontade de Deus, sendo perseverante, praticante da palavra de Deus, e que como resultado, ele prova ser membro de uma igreja madura, que manifesta a sua fé pelas obras, e será abençoado em tudo que fizer. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que o Espírito de Deus continue ministrando ao seu coração. E o que eu gostaria que realmente você apreendesse essa verdade no seu coração. Hoje ou amanhã, quando você pegar a sua Bíblia para fazer a sua reflexão, ore dizendo: Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Confronte, Senhor, a minha vida. Me repreenda, se for o caso. Me exorte, mas me ensine, me eduque. Eu quero ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu fizer.